Você sabia que provavelmente o criador do mundo do incrível circo digital é um dos atuais moradores da tenda? A gente investigou e descobriu muitos sinais que apontam algo completamente insano. Um dos 6 moradores da tenda, Kinger, Hagata, Jax, Gangle, Zobel e a novata Pony, seria na verdade a pessoa que controla tudo no mundo do circo digital. E essa pessoa também é o responsável por tudo o que acontece com todos que acabam indo parar naquele lugar. E mais, o Jax sabe de tudo, mas ele não conta nada pra ninguém. Mas por que ele faz isso? A gente também descobriu. E por isso resolvemos contar pra você agora. Então pega a pipoca e relaxa aí na sua cadeira. Tá começando mais um Team Vídeos. Hoje vamos trazer não uma, mas 3 teorias sinistras que envolvem o incrível circo digital e tudo de obscuro que se passa naquele lugar bizarro. E olha, vai por mim, elas vão ligar pontos que você nem faz ideia sobre tudo que envolve aquele lugar capaz de enlouquecer qualquer um. Ah, e mais um detalhe. Essas teorias tanto podem ser tratadas de forma independente, como podem estar ligadas umas às outras e todas serem reais. Vamos começar falando da teoria de que o Jax sabe mais que todos. Jax é aquele típico cara mau que de alguma forma todo mundo simpatiza. Talvez seja por causa daquele sorriso psicótico que ele possui no rosto, como se fosse uma característica obrigatória dele estar sempre sorrindo. Quase que como uma maldição. E sim, o Jax é mau, galera. Isso fica claro em vários momentos durante o episódio de O Incrível Circo Digital, como por exemplo quando ele empurra Gangle logo antes de subir a escada rolante, ou quando ele sem o menor remorso deixa pra trás a Hagata e a Pony quando vê o Kaufman enlouquecido, sem dar a mínima para o que aconteceria com elas. Mas essas nem de longe são as maiores maldades cometidas pelo Jax. Isso porque a gente descobriu que na verdade ele sabe exatamente o que fazer para sair desse lugar. E mais que isso, gente, na verdade ele faz de tudo para que ninguém nunca, jamais saia de lá. Ficou confuso ou confusa? Relaxa que a gente vai ligar todos os pontos para você. Quando a Pony chega no circo digital, o Jax pergunta pro Caim se ela era um NPC ou se era algum otário novo, já que ele considera todos os que estão ali como otários, menos ele, é claro. NPC, caso você não saiba, são personagens não jogáveis em games, como é o caso daqueles bonecos que estão no mesmo restaurante que o Caim e o Bolha. Basicamente, eles são figuras digitais, o que significa que ele já viu inúmeras pessoas chegarem e saírem daquele lugar. Outro ponto é que o Jax não se importa se alguém morre dentro do circo. Ele deixou isso claro quando desdenhou no momento em que supostamente a Zobel tinha morrido, ao ser devorada pela Rainha dos Gosmas, o que pode significar somente duas coisas. Ou ele é uma espécie de sádico insensível, ou ele sabe que quando alguém, entre aspas, morre naquele lugar, ela não morre de fato. O que tá ligado com a terceira teoria que a gente vai contar mais à frente nesse mesmo vídeo. Fica até o final que você vai entender tudo. Caso a segunda alternativa seja real, surge a hipótese que explicaria esse jeito de ser do Jax. Na verdade, ele seria o criador daquele lugar. Ou quem sabe a pessoa que herdou a obrigação de cuidar para que ninguém saia daquele mundo. E nesse caso ele pode entrar e sair quando quiser do circo, quando ninguém estiver olhando. Isso justifica o fato dele ter acesso a todas as chaves, algo que permite abrir portas digitais. E por que um dos participantes teria acesso a todas as chaves de todos os lugares? Na verdade, esse personagem seria parte do sistema. Uma espécie de engenheiro digital que abre e fecha caminhos. Dessa forma, ele tem acesso a todos os lugares, mas ainda assim ele não controla tudo dentro do sistema, somente impedindo que saiam, mas não impedindo que entrem. Isso fica claro quando Jax pergunta ao Caim se a Pony é um NPC ou um novo morador da tenda. Significa que o poder de atuação e informação dele é limitado. Afinal, ele não controla quem chega lá, e tudo indica que o Caim também não, já que ele também fica surpreso com a chegada da Pony. Ou seja, alguém ou alguma organização é responsável por isso.
Ou talvez pessoas aleatórias acabem descobrindo algum caminho digital em algum jogo ou programa específico e param lá por acidente. O fato é que por algum motivo o Jax induz todos os que estão ali a se machucarem ou quem sabe a enlouquecerem, para que de uma forma ou de outra eles fiquem presos ali para sempre, quase como se fosse um carcereiro e aquele lugar fosse uma prisão, onde pessoas que cometeram atos indevidos são enviadas para serem provadas e testadas até o seu limite. Exatamente por esse motivo, assim que a Pomni chega, o Jax pergunta ao Caim qual a aventura que ele separou para aquele dia, já que essa seria a forma de punição que a Pomni iria ter que passar. E nesse momento surge a questão: o que alguém precisa fazer para parar naquele lugar? Pensando nisso, surgiu a segunda teoria. O incrível circo digital tá longe de ser um lugar em que as pessoas vão se divertir e serem felizes. E isso tá mais do que na cara. Muito pelo contrário, gente. Aquele lugar tá mais para uma espécie de local para punição e provação do limite da sanidade e da razão. Por exemplo, o Kingo tá a um passo da loucura. E o próprio Kaufmo acabou perdendo totalmente a sua sanidade depois de passar um bom tempo por lá. Provavelmente anos. Sim, anos. Pelo menos foi isso que o Jax disse. Que todos estavam ali há anos e que era impossível escapar. E tem um detalhe também. Você já parou para pensar o que aconteceu com o corpo dessas pessoas depois de suas consciências passarem anos a fio naquele lugar? Talvez elas nem existam mais, e só as suas mentes ainda subsistem dentro daquele sistema, prolongando ainda mais o seu sofrimento. Mas por que todos eles estão lá? Alguém pode pensar que seria coincidência tantas pessoas mentalmente instáveis estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas a verdade é que para isso acontecer, teria que ser muita coincidência. Então, provavelmente não é mero acaso. Aquelas pessoas devem ter algo em comum, que até agora a gente não sabe ao certo qual é, mas podemos imaginar o que seja. Se a teoria anterior sobre o Jax estiver correta, existe uma forte chance de estar, sempre haverá alguém entre os personagens para impedir que os outros consigam fugir, e que garanta que elas sejam punidas por meio das, entre aspas, aventuras. O que indica que algum tipo de crime elas cometeram para serem condenadas a passar suas vidas e perderem sua sanidade no incrível circo digital. E a Pomni estaria lá, assim como todos os outros, para pagar pelos seus erros. Isso indica que existe a possibilidade de cada uma daquelas pessoas que tá lá ter um envolvimento com algum tipo de crime hediondo e cruel. O indício disso seria o fato de que o apresentador do circo se chama Caim. Caim, conforme a tradição bíblica, seria o primeiro ser humano a ter cometido assassinato por pura inveja e ciúmes. Nesse caso, a Pomni, não só ela, estaria lá por crimes relacionados à ganância, inveja ou até mesmo, quem sabe, a assassinato, que foram os motivos que levaram o Caim da Bíblia a cometer o primeiro homicídio. A verdade é que a Pomni também não é uma pessoa boa, como a gente pode ver quando ela simplesmente larga a Hagatha para trás quando o Kaufmo está espancando, quase estraçalhando uma boneca de pano digital. Além disso, quando ela encontra o que acredita ser a saída, ela simplesmente entra e não tenta chamar ninguém para ir com ela, deixando claro nas duas situações que é extremamente egoísta e não se importa com os outros. E pessoas com esse perfil são capazes de fazer qualquer coisa para se salvar, inclusive cometer os atos mais bárbaros, como assassinato. E caso isso se comprove, mostraria que na verdade a Pomni seria realmente uma vilã em todo esse contexto do desenho. Claro que não seria só ela, já que todos ali podem ter cometido os mesmos atos terríveis que ela ou até mesmo piores. Por isso, sair do mundo onde fica o incrível circo digital é algo que não vai acontecer facilmente. Quer dizer, isso pode até ser possível segundo outra teoria, que diz que o Kaufmo descobriu a forma de fugir do incrível circo digital.
Quando Jax, Pony e Agatha veem o interior do quarto do Kaufmo, eles descobrem duas coisas. Primeiro, que ele se transformou em um ser gigantesco repleto de olhos coloridos e com um traço sem forma definida que parece que é composto por sombras. A outra coisa que as meninas percebem, porque parece que o Jax não se surpreendeu com nada do que viu, é que o Kaufmo em algum momento estava muito obcecado em conseguir sair daquele lugar e ser finalmente livre. E ao descobrir isso, o sistema de alguma forma, provavelmente pelas mãos do Caim, transformou o Kaufmo naquilo que a gente viu. E se essa teoria estiver correta, a forma de libertar os personagens presos naquele cativeiro em forma de circo seria acabando com as suas formas digitais que se encontram ali. Isso combinaria perfeitamente com a primeira teoria, quando vemos que o Jax não dá a mínima quando alguém pode morrer durante uma aventura no circo digital. Por isso, o Kaufmo tentou destruir a Agatha e foi atrás da Pony e todos os outros, porque ele tinha descoberto que ao fazer isso, suas mentes estariam livres e poderiam voltar ao seu lugar de origem, que seriam os seus corpos caso ainda existissem. Outro indício disso é quando vemos o mundo pela perspectiva dos olhos do próprio Kaufmo, depois dele ter sido transformado em monstro. A gente pode ver que no olhar dele existe muito mais incidência de luz, como se ele visse através dos construtos que foram usados para formar a estrutura do lugar. E quando via algum dos personagens, eles tinham menos luz ao seu redor, o que tornava eles mais fáceis de serem detectados, e assim libertados entre muitas aspas pelo Kaufmo quando os destruísse, assim como ele quase fez com a Agatha, o que sinceramente seria uma forma bem sinistra de libertar alguém de uma prisão, mas podia ser a última tentativa do ponto de vista de alguém que já havia ficado completamente louco e ensandecido. Coitado do Kaufmo, a gente nunca vai saber se ele estava certo e se ele enlouqueceu à toa. Essas foram as teorias sinistras que podem fazer todo sentido no contexto de O Incrível Circo Digital. Para você continuar com a gente vendo um conteúdo super maneiro, a gente separou esses dois vídeos aqui que estão aparecendo para você. Pode escolher um deles, clicar e se divertir.